Saiu lembrando do 5-0 no Maracanã. E dois jogadores do Flamengo bateram um boco. O Flamengo, que estava meio mortinho no primeiro tempo, foi incendiado para o intervalo. Olha o que rolou no intervalo. O Gabigol saiu mostrando 5 ali. Ô, Roger, eu queria te perguntar o seguinte. Esse histórico que a gente viu, na hora de o Flamengo fazer 1-0, como ele fez no segundo tempo, com um jogador a menos, isso pesa também, cara, na consciência gremista? Você acha que o Grêmio dá, no bom português, esse Grêmio tem dado uma tremida contra o Flamengo também, Roger? Até em situações vantajosas, como a que ele se via no jogo de ontem, tendo um jogador a mais? Não, Rizek, eu sempre digo que isso aí não entra em campo, né? Logicamente, se você tem os mesmos atletas com esse mesmo confronto, que é o que tem acontecido, principalmente por parte do Flamengo, isso pode ser levado em consideração, mas cada jogo tem uma história. E a história de ontem é totalmente atípica, né? Uma história única, vamos dizer assim, porque hoje em dia no futebol moderno, quando você começa a jogar com menos um jogador, 45 minutos, né, um tempo inteiro, um jogo que você estava sendo envolvido pelo adversário, cara, todo mundo acha que agora vão aparecer mais oportunidades claras e o Grêmio vai ganhar do Flamengo. E todo mundo que achava que poderia ser um confronto de Copa do Brasil com até certa facilidade para o Flamengo, não, o Grêmio vai endurecer, vai ganhar esse primeiro jogo e aí leva o jogo para o Maracanã com uma certa vantagem. E tudo pode acontecer. E não foi nada disso que aconteceu, né, Rizek? No segundo tempo, o Flamengo passeou com um jogador a menos, muito em função do Everton, que botou o jogo no bolso nos primeiros 25 minutos, conduziu o Flamengo à melhora, a ser protagonista no segundo tempo, e aí começou a construir essa vitória de 4-0, que para mim é mais impactante do que aquele 5-0 na Libertadores. Porque foram 4 gols num tempo só, com um jogador a menos e dentro da casa do Grêmio. E agora a gente pode falar de um jogo num geral, durante os 90 minutos. Já podemos começar ou vocês querem colocar isso em pauta? Se é ou não uma derrota mais impactante para o Grêmio essa do que foi aquela de 5-0? Ah, podemos colocar agora. E aí, Lino, o que você opina? O contexto é diferente, né? O Grêmio é um Grêmio hoje de reconstrução, é o Filipão tentando fazer um outro tipo de trabalho, um Grêmio com pouquíssima esperança de passar nesse confronto, não esperava esse desastre do segundo tempo, muito provocado por seu treinador, pelas circunstâncias, pela precipitação do Grêmio, mas o contexto é completamente diferente, é um Grêmio buscando encontrar jogadores que ele está estreando, colocando agora dentro de campo. Acho que a gente tem que entender o contexto, mas é impactante porque é um 4-0 num segundo tempo com um jogador a mais. Isso aí, moralmente, é para derrubar qualquer um, é para desestabilizar o dia a dia, para mexer com diretoria em reunião, para chamar todo mundo para conversar. É realmente algo para abalar, Rizek. Eu gostei da pilha do Roger, Kleber. Eu vou encampar. Eu acho que é mais impactante, sim. Até pelos autores de gols, né? Os jogadores, assim, ainda em busca de uma afirmação nesse Flamengo. Bruno Viana, que marcou seu primeiro gol. Esse aí, que fez de cabeça, o Rodinei. Levando o próprio Renato às gargalhadas à beira do campo, depois do gol do Rodinei. Gargalhada de felicidade, não era desrespeito ao Grêmio. Colocou o Rodinei no lugar do Gabigol e o Rodinei fez um gol de cabeça. O Michael, que fez uma partidaça ontem. Então, até pelos autores dos gols e pelas circunstâncias citadas aqui, você está vendo o pênalti que foi marcado com o auxílio do VAR, e foi pênalti mesmo, né, no Michael. Pelos autores dos gols, pelas circunstâncias do jogo, pelo fato de o Grêmio ter feito um primeiro tempo melhor que o do Flamengo, pelo Flamengo estar com um jogador a menos, eu vou encampar a pilha do Roger, o Kleber. Para mim, mais impactante que o 5-0. Eu estou pensando aqui, primeiro assim, do que você falou da diferença de resultados, né, a vantagem do Flamengo sobre o Grêmio, que ele não tem sobre alguns outros adversários. Acho que isso acontece muito assim, a boa história do não encaixa o jogo do Flamengo se encaixa muito contra o jeito de jogar do Grêmio, isso mesmo quando o Grêmio estava ali no nível do Flamengo, que eu acho que são os 2 dos 3, 4 times que têm sido os melhores do Brasil nos últimos 5, 6 anos. Impacto, para mim, aquele da Libertadores foi maior.
o tamanho da derrota, porque era uma semifinal de Libertadores, se não estou enganado, né? Isso. E o primeiro jogo tinha empatado, e aí o Flamengo faz 5, eu não imaginava. Foi um impacto, porque, repito, naquele instante, o time do Grêmio era parelho com o time do Flamengo, era para fazer jogo duro com o time do Flamengo. Então eu fiquei mais impactado com aquela goleada. Hoje, você tem um Grêmio num processo muito diferente do Grêmio dos últimos tempos, né? O Grêmio está numa situação estranha, o Grêmio não consegue... melhorou um pouquinho no Campeonato Brasileiro, está recomeçando um trabalho, que não é um trabalho novo, é um trabalho já conhecido com o Scolari, mas numa situação diferente. Então esse, para mim, foi mais assim, era mais factível o Flamengo ganhar do Grêmio em Porto Alegre ontem do que o Flamengo golear o Grêmio na Libertadores de 2019. E jogo de futebol, cara, isso que o Roger está falando, eu também acho que os caras não levam muito para o campo, não. Mas o futebol tem... Se um primeiro tempo apresenta uma projeção para o segundo que é completamente desmoronada, é porque um lance, outro lance, acabam desconcertando completamente o andamento normal do jogo. Então, impacto, eu fiquei mais impactado com aquela goleada, não com a eliminação do Grêmio pelo Flamengo na Libertadores, mas o tamanho do jogo, do placar. E ontem, eu acho que foi um placar assim, é mais dolorido para o Grêmio, porque o momento do Grêmio fez com que aquele machucadinho do Grêmio sangrasse um pouquinho mais. E o Flamengo tem metido 3, 4 gols praticamente